Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal História Sem Marxismo e nós estamos na Semana da Pátria. Eu gostaria de falar algumas coisas a respeito desta semana. Em primeiro lugar, o que é que nós comemoramos na Semana da Pátria? Nós comemoramos a independência do Brasil. Para compreender o que aconteceu aqui no nosso país, nós vamos voltar um pouco no tempo. No ano de 1808, havia um imperador. O nome dele era Napoleão Bonaparte, se tornou um grande conquistador. Era um imperador francês. E o Napoleão Bonaparte, ele expediu uma ordem, né? Ninguém poderia manter relações comerciais com a Inglaterra. Ele estabeleceu aquilo que nós chamamos de bloqueio continental. Mas Portugal decidiu desobedecer às ordens de Napoleão Bonaparte e, consequentemente, Napoleão Bonaparte não gostou dessa desobediência e determinou que Portugal fosse invadida por tropas francesas. Assim que a família real portuguesa ficou sabendo que as tropas de Napoleão estavam chegando, né, em Portugal, eles tomaram uma decisão. E a decisão que eles tomaram foi fugir às pressas. Então foi aquela correria, foi aquela algazarra. A população de Portugal ficou sem entender o que é que estava acontecendo, qual era o motivo daquela correria, né? Servos do rei carregando caixas contendo roupas e pertences da família real e colocando ali no navio. Então Portugal entrou em alvoroço. As pessoas queriam compreender o que é que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento, diversos filmes relatam isso, né? Mostram a cena, né, da cidade em polvorosa, era a fuga da família real para o Brasil. Eles fugiram de Portugal, vieram para o Brasil, Brasil que pertencia a Portugal, que era propriedade de Portugal, mas na qualidade de colônia. O Brasil até então não havia se desenvolvido. O que aqui havia era apenas a exploração dos nossos recursos. E a família real veio para o nosso país e começou então a manter contato com o povo brasileiro, né? O Brasil só teve a ganhar com a vinda da família real. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Por quê? A família real vivia na Europa, então eles padronizaram a vida no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou, né, a ter como espelho, como referência, as cidades europeias. Então houve um desenvolvimento urbano, houve um desenvolvimento também cultural, houve um desenvolvimento artístico. Então nós acabamos ganhando com isso. Consequentemente, a população que aqui vivia apegou-se, né, à família real e gostou da ideia de termos aqui um imperador. Então, pela primeira vez na história da América, nós tivemos então aí a presença de um rei. Então, preste muita atenção. O Brasil se destaca nesse ponto. O nosso país teve rei, né? Quando nós olhamos, por exemplo, os Estados Unidos, não teve, né? Então, o Brasil foi um país em que teve rei morando aqui, que teve rei governando aqui. Mas veja só, eles governaram e elevaram o Brasil à qualidade de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Então nós melhoramos a nossa situação, nós deixamos de ser uma simples colônia e nós, né, pertencemos agora a um Reino Unido. E é claro que Portugal não gostou nada dessa história. O imperador Napoleão Bonaparte, nada dura para sempre, o poder, ele foi destituído. Portugal, então, foi liberto, né, do poderio de Napoleão Bonaparte. E aí as cortes portuguesas começaram a exigir a volta da família real. Logo, logo houve aí a Revolução do Porto, que é um outro assunto, não vou falar nisso agora para não me delongar, para não me prolongar demais. Mas o que aconteceu foi que o imperador D. João decidiu voltar para Portugal, mas
ele voltou para Portugal, deixando aqui o filho dele, Pedro I. Nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro I. E quando chegou lá em Portugal, as cortes portuguesas disseram: peraí, o que é que está acontecendo? Está faltando alguém aí. Está faltando alguém. Onde está seu filho? Não, eu deixei ele lá governando o Brasil. Não, senhor, não, senhor. Nós queremos que o Brasil volte à condição de colônia. Nós queremos que o Brasil volte à condição de colônia. Então, essa era a ideia das cortes portuguesas. Era isso que Portugal queria, que nós voltássemos à condição de colônia. Então, você imagina só, houve um progresso no Brasil. Os brasileiros experimentaram, né, uma mudança, um avanço. Você acha que os brasileiros queriam regredir, voltar à mesma condição de antes? Evidentemente que não. E aí, o Dom Pedro, que havia ficado aqui, recebeu logo, uma intimação para comparecer a Portugal, para voltar a Portugal. Volta para Portugal. Volta para Portugal. Mas, né, pressionado pelas autoridades aqui do Brasil, o Dom Pedro tomou uma decisão. Ele declarou que iria ficar. E aí ficou conhecido como o Dia do Fico. Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, e sim, naquele momento o povo brasileiro desejava que ele ficasse, diga ao povo que eu fico. Então, o fato dele permanecer aqui foi sim motivo de grande alegria, de grande festejo entre as pessoas. Veja só, o Laurentino Gomes, ele fala um pouquinho sobre essa história do grito do Ipiranga. Tudo começou, na verdade, com as viagens que Dom Pedro I começou a fazer percorrendo o Brasil. Em primeiro lugar, está escrito aqui, 25 de março, o príncipe saiu às pressas do Rio de Janeiro, alarmado com as notícias de uma rebelião nas cidades mineiras, chefiadas por 2 portugueses, o tenente-coronel Pinto Peixoto, comandante da guarnição de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e o juiz Cassiano Esperidião de Melo Matos. O imperador, então, saiu percorrendo, se embreando, pelas matas, pelo interior do país, rumo a Minas Gerais. Né? E segundo o historiador Laurentino Gomes, ele saiu acompanhado somente de 10 pessoas e a aventura era de alto risco. Um sequestro ou atentado ao herdeiro da coroa portuguesa comprometeria todo o processo de independência. Sim, ele corria este risco. E aí, olha só o que é que o historiador nos narra aqui. O dia inteiro, por estradas precárias e perigosas, molhadas até os ossos pelas chuvas tropicais, né? Jantar um bocado de toucinho de farinha de mandioca. Então aqui revela um pouco da simplicidade do nosso imperador Dom Pedro I. Era um cara simples e era um cara também debochado. O Laurentino Gomes ele traz alguns relatos aqui bem diferentes. Por exemplo, tem um determinado momento que ele chegou lá em um local e haviam enfeitado uma balsa para que o imperador subisse naquela balsa e atravessasse o rio. O imperador, quando chegou ali, viu a beleza do rio e falou: eu vou cair dentro. E ele então mergulhou naquelas águas e saiu atravessando do outro lado do rio e falou assim: quem é que tem aqui uma roupa que dá em mim, umas calças que dá em mim? E tinha um rapaz lá, deixa eu ver aqui se eu anotei o nome do rapaz, eu não estou lembrado agora, gente, o nome do rapaz. Mas teve um rapazinho, né, que falou: não, eu tenho aqui. Aí trocou lá as calças, né, com o imperador. O rapazinho ficou com as calças molhadas, porque o rapazinho tinha um corpo parecido com o do imperador. E o imperador vestiu aquela calça seca e seguiu viagem. Então é uma coisa diferente. Imagine só, é um cara que não mantinha, né, os ossos do ofício. Não, olha só, o que acontece hoje, né? Algumas pessoas querem, por exemplo, que o nosso presidente Bolsonaro, ele é um presidente, ele não pode se comportar dessa maneira. Então a gente já vê que na história do Brasil, mesmo Dom Pedro não se comportava, né, da maneira como ele deveria se comportar, né? E e tem outras histórias engraçadas, como por exemplo, tem um grupo de cavaleiros que veio receber ele em um determinado momento, né? E teve um dos cavaleiros que não conseguiu acompanhar, era um cara idoso.
E Dom Pedro voltou e começou a chicotear o cavalo desse homem. Bora, 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 bora. Entendeu? Então ele se comportava como um adolescente, né, curtindo férias. Era dessa maneira que ele se comportava. Então existem diversas histórias engraçadas. Tem um outro cara que foi receber ele também, né, um senhor. E ele, quando viu a roupa do homem, era uma roupa um tanto quanto antiquada, o Dom Pedro caiu na gargalhada e falou: que roupa é essa, cara? KKKK, isso é roupa. O cara ficou um tanto quanto constrangido, chateado. E depois que ele ficou sabendo disso, aqui, zombou do idoso Capitão Mó da cidade de Itu. Isso aconteceu na cidade de Itu. Ali ele zombou, né, do cara. Olha só, que roupa ridícula. Tá? E depois ele foi atrás, né, do cara que, ao vê-lo chegar com indumentária do século XVII, Dom Pedro caiu na gargalhada. Né? Depois, o príncipe se arrependeu e foi procurá-lo para pedir desculpas. Alguns meses mais tarde, tentou reparar o estrago, concedendo-lhe decorações da Ordem de Cruzeiro e da Ordem de Cristo. Então, a passar um pano naquela situação. Então, era um cara debochado. Ele também era um cara mulherengo. Aqui fala, né, que ele chegou em uma cidade, por exemplo, né? Olha aí. Em Taubaté, escapou durante a noite para visitar uma prostituta em Taubaté. Dias mais tarde, em Santos, encantou-se com uma jovem mulata ao atravessar uma rua. Cercou-a fazendo galanteios, né? Paquerando, e aí, mulata, né, tal. Tentou segurá-la pelos braços. Vem cá, lindona, né? Irritada e sem reconhecer o príncipe, a moça desferiu-lhe bofetada e saiu correndo. Então ele levou um tapão daquela bela mulata ali em Santos. Em vez de se ofender, Dom Pedro procurou informações sobre a mulher, até descobrir que se tratava de uma escrava, mucama de estimação de uma das famílias mais conhecidas da cidade. Ainda tentou comprá-la, mas não obteve sucesso. Então ele ficou encantado, ele queria aquela mulata, mas ele não conseguiu, tá bom? Mas o cara também tinha essa fama de mulherengo. Depois eu posso gravar um vídeo falando sobre as aventuras, né, do Dom Pedro. Então era um cara, ele se comportava, gente, como um verdadeiro adolescente. Paquerador, galanteador, cheio de brincadeira, né, enfim. Olha aí. No dia 29 de agosto, presidiu a escolha do novo governo provisório, né? Foi reeleito. Dom Pedro respeitou a decisão e mais tarde promoveria a Marquês de Icarati. Também nesse dia, olha aí, ou seja, no dia 29 de agosto, né, o jovem príncipe iniciaria a mais séria e mais escandalosa de suas aventuras de amor, na definição do historiador Tarquínio de Souza. Foi seu primeiro encontro com Domitila de Castro Canto e Melo, futura Marquesa de Santos, a mulher cuja influência no coração do primeiro imperador brasileiro haveria de mudar os rumos da história da sua vida e do próprio país. Então veja só, gente, aqui é outra mulher que ele conheceu, a Marquesa de Santos. Essa mulher virou a cabeça dele. Essa mulher, comparada à esposa dele, não tinha nem tanta beleza assim. Mas eu acho que ela sabia namorar direitinho, né? Eu acho que ela namorava assim, de uma maneira que prendeu o cara, de tal forma que ele levou até mesmo para ela residir ao lado lá, né, da casa da esposa oficial dele. Dizem que a esposa morreu de desgosto, né? Porque ele tinha realmente uma fissura pela Marquesa de Santos. Mas aí, gente, para terminar isso aqui, vamos lá. No dia 5 de setembro, finalmente desceu a Serra do Mar até Santos e de lá voltou como um herói. O que aconteceu foi o seguinte: nós não sabemos de fato qual é a realidade dos fatos, porque existe, né, um quadro de autoria do Pedro Américo, onde está Dom Pedro, né, empunhando assim uma espada, e há muita polêmica, né? Ele não estaria montado em um cavalo, ele estaria montado em um jumendinho, né? Alguns dizem isso, né? Então existe muita especulação, muito disse-me-disse. Eu não vou entrar nessas polêmicas, para mim isso não me interessa. Agora, o quadro de Pedro Américo foi apresentado ao imperador Dom Pedro II, filho dele, né? Na Academia Real de Belas Artes de Florença, no dia 8 de abril de 1888, gente. Ou seja, 66 anos depois da independência do Brasil.
Então, como ocorreu a independência, nós não sabemos exatamente. Mas o fato é que aconteceu na região do Ipiranga. Tem até historiador que especula que ele vinha, né, com uma dor de barriga e toda hora parava para defecar. Cara, eu não vou entrar no mérito dessas questões. A questão é que ele recebeu uma carta e nessa carta aí dizia para ele voltar para Portugal o mais urgente possível. Então, né, tropas portuguesas viriam para buscá-lo. E aí ele teria se arretado, né? E no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, né, um riacho do Ipiranga, o Dom Pedro teria desempenhado a sua espada e teria gritado, né, independência ou morte. Alguns dizem que ele não gritou, alguns dizem que ele falou, alguns dizem que ele não falou nada. Outros dizem que até o hino da independência já estaria quase que pronto. É muita história. Mas o que importa para nós é o seguinte, que essa data, 7 de setembro de 1822, é um marco, né, que determina a separação do Brasil de Portugal. Ou seja, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O Brasil tornou-se independente de Portugal, passou a ser um novo país. É isso que importa para mim e para você. Não ficar entrando nesses meandros. Você pode até pesquisar, né, para encontrar algum detalhe a mais. Enfim, isso é o que interessa. E por isso nós estamos na Semana da Pátria. É isso que nós comemoramos. E veja só, por isso que acontece, né, os desfiles cívicos do 7 de setembro. E eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o desfile cívico da minha cidade do ano passado, já que esse ano, infelizmente, que tristeza, estamos no ano da Covid-19, nós não teremos o desfile cívico. Mas eu vou deixar o desfile cívico da minha cidade para você assistir aí, caso você queira, tá bom? Beijo no seu coração. Se você for novo no canal, se inscreve, vai conhecer os outros vídeos, né? Aqui são vídeos de conteúdo histórico. E nesse aqui nós falamos sobre a Semana da Pátria. E tem uma atividade aí embaixo para que você faça no seu caderno, valeu? Beijo no seu coração.